Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai dar continuidade aí ao nosso comentário sobre a introdução ao Antigo Testamento. Na aula passada a gente visualizou principalmente a maneira como a Bíblia hebraica ela é constituída em comparação com Bíblias protestantes e Bíblias católicas. Falamos um pouquinho sobre a produção da Septuaginta, né? Uma obra realizada aí no período em que os gregos reinavam em um território amplo, e lá na biblioteca de Alexandria, né, lá em Alexandria, para compor essa grande biblioteca da época, os eruditos judeus rabinos, né, não sei se a gente pode usar esse termo aí por conta do período, eles trabalharam durante aquela época para os 72, né, para produzir a tradução do hebraico para o grego. E aí veio esses 7 livros que a gente denomina deuterocanônico, que incorporou também a tradução latina, que é a Vulgata, que agora faz parte da Bíblia Católica, enquanto Lutero, na Reforma Protestante, rejeitou esses livros, e aí a Bíblia Evangélica tem a ausência de 1ª e 2ª Macabeus, Judite, Tobia, Baruque, Eclesiástico e Sabedoria. E agora, hoje, né, e nas próximas 2 aulas, ou seja, nos outros 2 comentários que a gente vai fazer, a gente vai dar uma olhada em cada parte da Bíblia Hebraica separadamente, né? A Bíblia Hebraica é constituída aí pelo Torá, Nevim e o Ketuvim, ou seja, lei, profetas e escritos, e dentro da lei, né, você tem aí os 5 primeiros livros da Bíblia, que a gente também tem como Pentateuco. A gente tem a parte do Nevim, que são os profetas, os primeiros profetas e os segundos profetas, ou profetas anteriores e profetas posteriores. E depois os escritos, que você tem também uma divisão tripla, né, entre aqueles que eram utilizados em festas, você tem os poéticos, você tem também as leituras sapienciais. Desculpa, os poéticos também são sapienciais, você tem os históricos, né, Esdras, Neemias, Daniel e algum outro aqui que me foge a memória agora. Mas a gente vai ficar hoje com a parte da Torá, tá? Eu acredito que tanto hoje como nos próximos dias a gente vai fazer esse comentário de maneira mais breve, tá certo? Pelo menos o de hoje a gente não vai se estender tanto, vamos dar um foco geral aqui sobre esses 5 primeiros livros que compõem qualquer Bíblia, seja católica, evangélica ou seja hebraica. Bom, então a palavra Torá, que é a primeira parte aí da Bíblia hebraica ou do nosso Antigo Testamento, significa lei, né? Algumas pessoas fazem um comentário aí sobre essa questão da interpretação da palavra lei, né? Seria aqui importante eu lembrar que o peso da palavra lei que nós temos hoje, ele está vinculado à nossa cultura, ele está vinculado à nossa tradição, né? Eu entendo lei como uma regra imposta por um Estado, a qual o descumprimento me gera, né, algum tipo de multa, algum tipo de encarceramento, dependendo da lei aí a ser violada. Agora, alguns eruditos, alguns teólogos vão falar, não, a Torá, a palavra Torá, ela tem esse sentido muito mais para o lado de instrução para a vida do que da maneira como a gente tem a lei nos dias de hoje, né? Então, uma coisa é a Torá do hebreu, outra coisa é o Lex dos romanos, né? Outra coisa é o nomos do grego, eu acho que é nomos a palavra lei em grego. Outra coisa é a lei aqui no Brasil. Mas, né, isso é um argumento de um lado, né? A gente olha para a Torá e quando a gente lê ela de uma maneira completa, você vê sim instruções para a vida, mas você também vê ali proibições, restrições alimentares. Você vê que algumas restrições, se
feitas, né, se quebradas, o pagamento é a pena de morte. Então, você tem não apenas ordenanças sacerdotais na ordem do culto, mas você também tem o regulamento civil, né? Limite entre vizinhos, o que fazer quando achar o boi do vizinho que se perdeu. Então, você tem uma série de regras que você encontra de Gênesis a Deuteronômio, em especial a partir do Êxodo, né, quando Moisés ele sobe ao Monte Sinai para trazer ali a lei, que se aplica ao sacerdote no templo, na sua função religiosa, que se aplica ao dia a dia do povo, que se aplica à maneira como o doente, né, de repente por lepra, o que era considerado lepra naquela época, a maneira como ele deve se apresentar na sociedade. Então, você tem regras de saneamento também. Então, tudo isso é a Torá, né? Você tem hoje, a gente olhando assim, uma divisão, né? Isso aqui é cerimonial, isso aqui é cívico, o civil, isso aqui é lei moral, como a gente chama os 10 mandamentos, mas para o povo a lei era uma, a Torá era uma, né? Então a gente vai ver que dentro desse conjunto aqui nós temos partes históricas, né? Nós temos partes de legislação, nós temos narrativa que parece muito mais uma pregação, um aviso, um prenúncio, né? Dependendo do livro, dependendo do momento ali em que a gente estiver estudando. Então, o Pentateuco, essa palavra Pentateuco, ela já é uma palavra grega. A gente tem que sempre lembrar que a gente está sofrendo influência do mundo grego, né? A partir do momento em que Alexandre o Grande domina o território onde os judeus viviam, né? Que era a sua terra prometida, mas que já não era mais propriamente sua desde que os babilônios os dominaram, e depois os babilônios os persas, e aí depois os persas os gregos dominaram não apenas pela violência da espada, mas também com a sua cultura, com as suas Olimpíadas, com a sua língua, com a sua filosofia, com os seus conceitos, né, de cidadania, de direito, de política, né? E aí a tradução do hebraico para o grego trouxe mudanças nos nomes dos livros e também até o conjunto, né, que eles chamam de Torá, a gente chama normalmente de Pentateuco. Essa palavra penta é de 5, né, a gente já está mais habituado um pouquinho, e teuco, né, é uma palavra que remete a estojo de livros ou algo nesse sentido. Então a gente tem aí o Pentateuco, como uma palavra grega que significa esse conjunto dos 5 livros, ou Torá no hebraico, que é a lei, né? E aí vamos para o nome desses livros. Perdão. Gênesis. Gênesis a gente sabe que significa princípio, né? Em hebraico, esse não é o nome do livro. O nome do livro é Bereshit. O Bereshit também significa no princípio. E vocês vão perceber, assim como nos demais livros, que os livros em hebraico, eles começam com as primeiras palavras que foram escritas no livro. Então, por exemplo, Gênesis começa com Bereshit bara Elohim, né? No princípio criou Deus. E aí esse, propriamente dito, é o nome do livro. Quando a gente vai para o Êxodo, que é o segundo livro, a gente tem aí o Shemó, ou Shemot, não manjo muito de pronúncia de termos hebraicos, mas aí você já tem uma diferença, né? Uma diferença grande. Shemó significa nomes, que não tem nada a ver com Êxodo, que significa saída, né? Aqui a gente já tem uma distinção de sentidos, de significados. O Êxodo significa saída, uma palavra utilizada até hoje em dia, quando a gente fala de acontecimentos históricos, como o êxodo rural, que é a movimentação, né, das pessoas que saem da zona rural para ir para as zonas urbanas em busca de emprego. Então, êxodo remete muito mais a mudanças, né, de um destino ao outro. Então, essa palavra êxodo significa saída, enquanto Shemó significa nomes. Nomes também é uma das palavras que a gente tem, uma das primeiras palavras que a gente tem no início do Êxodo. Por exemplo, deixa eu pegar aqui.
Vamos no basicão aqui mesmo. Então você tem estes, pois são os nomes dos filhos de Israel que entraram no Egito, né, com Jacó, cada um entrou com sua casa. Então esses nomes aqui, é a palavra em hebraico, Shemó, ou estes são os nomes, se eu não me engano, dentro da tradição, não é apenas Shemó, o nome do livro, mas que já dá uma diferença grande aqui para Êxodo, que é saída, né, que arremete a movimento migratório. Depois você tem Levítico, né? Vaikra ou Vaikra, aí foge, fica a minha pendência aí na pronúncia. E chamou, né? A palavra Levítico, a gente tem que lembrar que vem de Levi. E Levi foi o terceiro filho de Israel, né? E foi filho de Leia, primeira esposa de Jacó. O problema que Leia tinha dentro do seu casamento, né, é que ela não era a esposa amada. A esposa amada era Raquel, a irmã mais nova dela. Jacó casou com Leia e com Raquel. Raquel não dava filhos, Leia deu o primeiro filho, chamou de Ruben, o segundo filho chamou de Simeão, o terceiro filho chamou de Levi, e a cada filho, de acordo com a situação, era dado um nome, né? Então, o nome Levi, chamado, tinha um sentido de agora eu vou atrair a atenção do meu marido, agora o meu marido ele virá ficar comigo, porque quem tinha de fato a atenção e o sentimento de Jacó era Raquel, né? E aí o livro do Levítico tem esse sentido, esse nome, tá? Por conta do nome de Levi, terceiro filho de Israel. E aí Números, que é o Bamidbar, e o Bamidbar não é Números, tá? Bamidbar é no deserto, que também arremete aí às primeiras palavras do livro, Números, capítulo 1. E falou mais o Senhor a Moisés no deserto. Tá? Então, por conta dessa expressão, que é uma das primeiras expressões aí do livro, que a gente entende hoje como número, é que ficou esse nome em hebraico. Números é porque esse livro, tanto no capítulo 1 como no capítulo 27, se eu não me engano, ele é o livro onde é realizado o censo, né, ou a contagem das pessoas de Israel que saíram do Egito. Tá? Então, por conta desse censo, o livro já começa com esse censo. Na hora que foi feita a tradução do hebraico para o grego, o que chegou para a gente é esse nome de Números. E depois você tem o Deuteronômio. Essa palavra deutero, ela significa segundo ou repetição, né? E nômio de lei, de nomos, né? Lei. Então, repetição da lei. Quem já leu o livro de Deuteronômio sabe que ali é onde é repetido os 10 mandamentos, é onde é repetido várias leis que foram dadas no Êxodo, na parte de Levítico, né? Eu acho que em Números também. Números, se bem que é mais peregrinação no deserto. Mas você vê que Moisés está ali na beira da terra prometida, já para entrar, já percorreu os 40 anos no deserto, e aí ele está se certificando que o povo vai permanecer fiel, vai guardar aquilo que Deus ensinou. Ele está repetindo a essência da lei, aquilo que é mais importante. Ele quer garantir o sucesso do povo depois da morte dele. Então, por isso, na tradução do hebraico para o grego, ficou esse termo, deuteronômio, repetição da lei. No hebraico, como sempre é diferente, você tem o devarim, que é palavras, né? Como a gente fez aqui com números também. Cadê? Deuteronômio, capítulo 1. Então, estas são as palavras que Moisés falou a todo Israel. Então, essa expressão palavras que a gente tem aí no início de Deuteronômio é o que deu o nome ao livro
aí o quinto livro da Torá, beleza? Então vamos lá. Aí sobre a autoria, temos por tradição, né, aceita pelos judeus e também pela tradição cristã, pela igreja católica ou evangélica de uma maneira geral, que o livro ele foi escrito por Moisés, né? Mas a tradição ela é questionável e questionada por, por eruditos, por estudiosos, né? O autor da apostila que a gente está utilizando vai chamar eles de alta crítica, porque na análise do texto eles falam, não tem como isso aqui ter sido escrito por Moisés, por conta de elementos do próprio texto que mostram que não tinha como Moisés ter escrito aquilo que está escrito, né? E aí eu deixei alguns exemplos que a gente tem aqui no texto de objeções. É claro que você vai ter isso aqui na apostila de uma maneira muito mais ampla, com muito mais descrição, mas como é algo muito interessante, eu trouxe aqui pra gente alguns capítulos que o pessoal aponta, alguns anacronismos que o pessoal aponta para falar, olha, não tem como ter sido Moisés que escreveu a Torá ou esses 5 livros. Um deles é o clássico Deuteronômio 34, onde a gente tem a morte de Moisés. Então, versículo 7, por exemplo, do Deuteronômio 34, e era Moisés da idade de 120 anos quando morreu. Os seus olhos nunca se escureceram nem perdeu o seu vigor. Então aqui está nítido, né, que é um outro autor. Está nítido que Moisés não escreveu e eu morri com 120 anos, né, seria a alma dele lá escrevendo. Mas você tem aqui uma outra pessoa. O Talmud, não sei se é o babilônico ou de Jerusalém, ele vai atribuir essa parte a Josué, né? Mas já é algo que, por exemplo, o pessoal já liga um alerta, fala, olha, vocês estão dizendo que foi tudo Moisés? Não foi Moisés. Moisés não tem como narrar a própria morte, tá? Para quem não lembra, o Talmud, ele é um documento judaico, né? Onde você tem as tradições orais. O pessoal, só para lembrar, né? A gente entende que Moisés recebeu uma revelação da parte de Deus e uma parte ele escreveu e outra parte foi se passando de geração em geração. Conhecimento oral. Então, quando o povo judeu, na destruição do segundo templo de Deus, no ano 70 depois de Cristo, foi espalhado pelas nações, na diáspora, a gente chama, eles tiveram a necessidade de colocar em ordem essa tradição oral de Moisés. E aí eles escreveram um Talmud, um foi escrito... ele é composto por, se eu não me engano, por 2 partes, se não me foge a memória, e eles foram finalizados, um em Jerusalém, outro na Babilônia, e aí você tem o Talmud babilônico e o Talmud de Jerusalém. E o Talmud ele vai sempre ter algumas informações além da Torá, como essa, por exemplo, de concluir que foi Josué que escreveu aqui sobre a morte de Moisés. Outros pontos que são interessantes para a gente entender por que a crítica questiona essa autoria de Moisés ao Pentateuco por exemplo, Gênesis 14. Vamos colocar lá em Gênesis 14, 14. Ouvindo, pois, Abraão que o seu irmão estava preso, armou os seus criados, nascidos em sua casa, 318, e perseguiu até Dan. Qual que é o problema desse texto? Vamos relembrar a história. Ló, sobrinho de Abraão, morava em Sodoma. Houve guerra entre os reis de Sodoma e outros reis, o pessoal de Sodoma perdeu, e quem estava na terra de Sodoma foi levado cativo. Ló foi levado cativo. Abraão armou seus criados, um punhado de homem lá, e perseguiu o comboio dos reis vencedores. E aqui está dizendo que ele perseguiu até Dan. Só tem um pequeno probleminha. No tempo de Abraão, no tempo de Moisés, essa cidade de Dan não existia. Por que ela não existia? Quando que foi ser criada essa cidade de Dan? Primeiro vamos lembrar
que Israel, ou seja, Jacó, o neto de Abraão, teve 12 filhos. Ruben, Simeão, Levi, Judá, Dan, Naftali, Gad, Azer, Zebulon, Isacar, né? E Efraim e Manassés, que são os filhos de José. Eles entraram na Terra Prometida, e essa Terra Prometida ficou dividida entre as 12 tribos, ou seja, cada tribo de um filho de Jacó. A tribo de Dan ficou com um território muito pequeno, com um espaço muito pequeno ao sul da Terra Prometida. Então eles peregrinaram por toda a Terra Prometida, se não me engano você encontra isso ou no livro de Josué ou de Juízes. Eles peregrinaram por toda a Terra Prometida e lá ao norte eles encontraram uma outra cidade que eles dominaram e deram o nome de Dan também. Então Dan é um nome de territórios que foram estabelecidos muito após a morte de Moisés, porque Moisés nem entrou na Terra Prometida. Então, como que no tempo de Abraão, Abraão perseguiu alguém até Dan, né? Então, como que Moisés escreveu que Abraão perseguiu o exército dos reis vencedores até uma cidade que nem existia na época, né? No caso, a cidade de Laís foi a cidade dominada e depois passou a ser chamada de Dan. Então aqui você tem um argumento que fala, olha, tem que ter sido escrito por alguém, no mínimo, posterior a esse ocorrido, né? Ao estabelecimento da cidade de Dan, que é algo que não aconteceu no tempo de Moisés. Outro argumento por exemplo, Gênesis 36, 31, que ele está falando sobre a descendência de Edom, que é Esaú, irmão de Jacó, filho de Isaac, né? E Isaac, filho de Abraão. E ele está falando sobre os descendentes de Edom, os descendentes de Esaú, a maneira como eles reinaram, como eles se organizaram, como eles organizaram o povo dele. E aí ele fala aqui, ó, e estes são os reis, no caso o rei dos Edomitas, que reinaram na terra de Edom, antes que reinasse rei algum sobre os filhos de Israel. Peraí, como que o autor desse trecho sabia que ia reinar algum rei sobre Israel? Parece que aqui a pessoa que está escrevendo, ele já viveu o suficiente para ver que teve reis em Israel, né? Porque no tempo de Moisés, qual que era a proposta? Haveria legisladores. Moisés era um líder, não era um rei, ele era um líder, e tinham juízes sobre o povo que estava peregrinando no deserto. E assim que eles entraram na Terra Prometida, seguiu da mesma maneira. Josué era o líder, e depois haviam juízes. Depois da morte de Josué, vários juízes iam legislando sobre o povo. Haviam sacerdotes, haviam juízes, e era como que eu posso dizer, um estilo de vida tribal, né? Você tinha 12 tribos e aqui você tinha oficiais que iam trazendo aí esclarecimentos, né, sobre discussões, sobre disputas. Mas aqui ele está falando, olha, esses reis de Edom, eles reinaram antes que reinasse algum rei sobre o filho de Israel. Então, como que Moisés poderia ter escrito que houve rei em Israel, se na época dele não havia rei nenhum e não havia nenhuma, como que eu posso dizer, nenhuma ideia, por exemplo, de que Moisés ia entrar na terra e depois ia estabelecer reis. Isso é algo que aconteceu muito depois, quando o povo rejeitou o domínio do juiz, por causa da corrupção do juiz, do sacerdote, do filho de Samuel, por exemplo, da família de Eli, né? Então, aqui você já tem uma ideia de que quem escreveu esse texto provavelmente é alguém que já viu os reis de Israel, né? Então, esses aqui são exemplos de pontuações da autocrítica ou do pessoal que faz essa crítica textual para dizer o seguinte, olha, isso aqui não tem como ter sido escrito por Moisés. Qual que é a resposta do conservadorismo, do pessoal da igreja que normalmente vai continuar, ou dos judeus que vai continuar batendo o pé e dizendo, não, isso aqui foi escrito por Moisés? É que no processo
de cópias é que no processo de claro, né? Isso aqui são manuscritos antigos e que precisou ser copiado porque até por conta do tipo de material onde eles eram escritos. No processo de cópias, os copistas, para facilitar o entendimento de quem ia ler, ia fazendo essas alterações geográficas, por exemplo, já colocando o nome de Dan porque no tempo deles o local se chamava Dan e não mais colocou o nome do local antigo. Enfim, acréscimos ou alterações que não mudam o sentido, que não mudam o conteúdo essencial, o conteúdo original, mas que traz aqui uma facilidade de entendimento para a pessoa da época que ia ler. Tá? Então, essa é a resposta do pessoal que fala, não, foi Moisés, mas reconhecemos que houve alterações no texto a fim de facilitar o conhecimento, seja no sentido geográfico, seja no sentido histórico. Tá? Então, por exemplo, falou sobre a genealogia dos reis de Edom, ok, então vamos colocar uma nota aqui, isso aqui foi antes que tivesse rei em Israel. Não teve como Moisés ter escrito isso, ele não sabia que ia ter rei em Israel. Moisés não está profetizando, não é o sentido do texto que a gente leu, embora ele fosse profeta. Mas é possível sim que outra pessoa tenha feito essa adição, o que não compromete a essência do texto e o seu propósito de nos trazer verdades e a vontade divina. Então essa costuma ser a resposta do conservadorismo. E aí você tem outros argumentos, né? Como eu disse aqui, isso aqui é só um slide, você tem algo muito maior dentro da apostila, muito mais argumentos e uma descrição muito mais detalhada. A favor da tradição, eles usam, por exemplo, o fato de que a linguagem utilizada nos textos, por exemplo, de Êxodo, é uma linguagem que aponta para alguém que conhecia o Egito daquela época, não o Egito atual, não o Egito do período, sei lá, do século VII, do século V, século IV a.C. A gente está falando aqui de Moisés no período de 1500 anos antes de Cristo. Então, são dois períodos totalmente diferentes, né? Outro argumento que ele cita é o fato de que a arqueologia atual encontrou algumas coisas, algumas provas de que a cidade de Sodoma realmente passou por aquela guerra onde o filho de Ló foi levado e teria sido levado por aquilo que seria a Estrada Real, inclusive o nome dos reis daquela época que também são citados, nomes bíblicos que são próximos aos nomes da época que a arqueologia encontrou. Então você tem alguns fragmentos, algumas pistas dentro da arqueologia, na linguagem que Moisés utilizava, na linguagem que você tem dentro do texto do Êxodo, por exemplo, que nos arremete à história do Egito ou à história daquele povo realmente no ano de 1500 a.C. e não no século VII ou no século VI, V a.C., como a crítica ela argumenta. Deixa eu ver se tem mais algum ponto aqui. Tem vários outros dentro da apostila, mas não é o propósito aqui, né? Senão a gente vai ficar apenas debatendo o que a crítica argumenta, o que o conservadorismo argumenta, Moisés, não é Moisés o autor, mas só para a gente ter uma ideia, existem outros livros onde esse debate ele é mais bem trabalhado, certo? Bom, e aí a gente vai agora para uma breve descrição aqui sobre cada um dos livros que compõem a Torá, né? Eu acho que isso não vai ser possível fazer aí nos próximos, porque os próximos são maiores, mas eu fiz aqui o resumo do resumo só para a gente concluir, desenvolver e já concluir esse nosso breve comentário aqui sobre a Torá. Livro do Gênesis, eu acho, minha opinião, né, é um dos mais fascinantes nessa parte tão importante da Bíblia hebraica, porque ele tem os primeiros 11 capítulos, a primeira divisão dele, né, a apostila fez uma divisão tripla aí, falando sobre a origem do mundo, falando sobre
a primeira oferta, o primeiro homicídio, o dilúvio, que é fantástico você ter o dilúvio descrito ali em Gênesis, porque o dilúvio, como o próprio Rodrigo Silva fala em vários vídeos, é uma história contada nas culturas de vários povos, talvez mais de 200 ele cita, e é muito legal você ter todo esse pano de fundo que é tão difícil de você comprovar, né? Talvez nunca vamos saber se o mundo foi feito em 7 dias literais como nós temos hoje, ou em 7 eras, né? As pessoas tentam fazer uma mistura de ciência com criacionismo, enfim. Essa primeira parte do Gênesis ela é bem legal por causa disso, né? Você tem ali a povoação do mundo, saindo dos filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé, Sem indo para os lados da Europa, Cã indo mais para o lado da África, Jafé mais para o lado da Ásia, e os filhos deles povoando o mundo e gerando as primeiras nações que a gente tem ali na parte, no início da Bíblia, né? E, bom, a gente poderia fazer um comentário longo aqui, né? Mas é basicamente isso que a gente tem na primeira parte do Gênesis: criação do mundo, criação do homem, primeiro homicídio, geração de Caim pervertida, geração de Sete servindo a Deus, terra se corrompe, Noé, através da arca, né, depois do dilúvio, salva sua família e a sua família povoa o mundo. Ergue-se a Torre de Babel, Deus envia a confusão das línguas, e aí passa-se o tempo, chega-se em Gênesis 12, onde você tem Abraão. E aí você tem um outro período, que é o período patriarcal, de Gênesis 12 até Gênesis 37, você vai ver a história de Abraão, que teve o seu filho Isaac, Isaac teve os seus filhos Esaú e Jacó, né? E de Esaú e Jacó, e de Jacó, 12 filhos que depois desceram para o Egito. E em Gênesis 37 é a história de José, onde você tem os irmãos de José vendendo ele para o Egito, ele se tornando governador do Egito, trazendo sua família para o Egito, e esse povo, essa família se multiplicando aos milhares dentro do Egito. Tá certo? Então, o Gênesis, a história do Gênesis é basicamente essa. Você não tem aqui um tratado de legislação, você tem muito mais uma narrativa, né, que nós que acreditamos como sendo inspirado por Deus, uma narrativa histórica. Outras pessoas vão dizer que é apenas uma narrativa folclórica do povo judaico, para dizer como tudo começou, tá? Mas para nós, aqui a gente tem como uma história verdadeira, independente da maneira como ela é interpretada. Bom, o ano que foi escrito, a gente vai trabalhar com esse ano aqui, 1445, como uma data aproximada. É muito difícil bater o martelo e dizer quando Moisés possa ter escrito essas obras de Gênesis a Deuteronômio. Então a gente vai trabalhar entre 1445 até 1405, período de 40 anos no deserto. Logo depois que eles saíram do Egito, Moisés vai ao Monte Sinai, onde ele vai receber as tábuas dos 10 mandamentos, e acredita-se que ali ele tem escrito Gênesis, Êxodo, pelo menos Levítico, e depois de 40 anos no deserto, escrito Números e Deuteronômio. Isso é o que a tradição afirma. E o conhecimento de Moisés acerca da criação, para ele poder escrever, a gente entende que possa ter sido a revelação no Monte Sinai. Tá certo? Então a gente vai trabalhar com essa data aí de 1445. Eu coloquei aqui nos próximos 4, mas pelo menos nos próximos 3 livros, né? Pelo menos o Gênesis, o Êxodo e o Levítico. Bom, o Êxodo, ele também começa com a história do povo, uma sequência. O povo havia se multiplicado no Egito, os faraós que conheceram José morreram, se levantou outros que não conheceram, e por o povo estar muito grande, ele começa a temer que esse povo se rebele e tome o Egito dos egípcios. Então eles escravizam esse povo, né? O faraó manda matar os meninos que nascessem para que esse povo não crescesse ainda mais. Moisés é escondido, consegue sobreviver,
é criado pelo faraó, né? Tem toda aquela trama. A mãe de Moisés coloca ele num cesto, coloca ele num rio. A irmã, não me lembro se é um rio, se é outro tipo de afluente lá, mas a irmã de Moisés segue, e aí a filha de Faraó encontra a, a irmã de Moisés, vai até ela e fala: olha, eu posso conseguir uma mulher para amamentar essa criança. E aí a mãe de Moisés vai receber agora salário para cuidar de Moisés, e depois ele vai viver no palácio do faraó durante os primeiros 40 anos da vida dele. Depois, vendo a opressão dos egípcios em cima dos hebreus, o que Moisés vai fazer? Ele vai matar um egípcio. O próprio irmão dele, que vai, vamos supor, né, no outro dia em que tem dois hebreus discutindo, ele tenta apartar a discussão do que ele tenta de repente segurar o que estava batendo, né? E aí o camarada que Moisés está ali tendo um embate, uma discussão, fala: por acaso você vai me matar que nem você matou ontem o egípcio? Aí ele teme, fica com medo, porque ele percebe que já foi descoberto que ele matou o egípcio e ele vai correr risco de vida nas mãos do faraó. Então ele desce para o deserto de Midian, onde ele vai se casar, ter 2 filhos, pastorear ovelhas por mais 40 anos. Né? Então, quando Moisés tem 80 anos, acontece o chamado dele na sarça ardente, onde Deus o comissiona para ir até Faraó e, através das pragas, Faraó liberar o povo. Acho que lá por Êxodo 14 mais ou menos, eles vão cruzar o Mar Vermelho e aí começar uma peregrinação de 40 anos no deserto. Né? O local era perto do Egito, para a Terra Prometida é próximo, poderia ter durado 1 ano, 2, mesmo com muitas paradas, tá? Paradas assim, né? Para comer, para dormir, mas não precisava ter sido 40 anos. O desígnio de 40 anos no deserto vem quando eles chegam em Cades Barneia. Moisés envia 12 espias para rodear a terra prometida, e quando eles voltam falando que a terra é muito boa, porém não tem como entrar, a gente vai morrer porque tem grandes muralhas, tem grandes soldados. E aí o povo, mais uma vez, murmura contra Deus, e Deus decide matar o povo. E a maneira como Deus vai fazer isso é fazendo o povo peregrinar 40 anos no deserto. Quem saiu do Egito não entrou na terra prometida. Quem tinha mais de 20 anos para cima não entrou na terra prometida. A não ser Josué e Caleb, que era dos 2 espias e que permaneceu em acreditar que a terra seria dada a eles por providência divina. Os filhos de quem saiu do Egito é que entrou na terra prometida. Então, assim, eu estou resumindo muito por cima aqui todo o pano de fundo histórico que vai acontecer com Israel no deserto. Mas, assim, tem muitas revoltas, tem sedições, traições, e o livro do Êxodo ele é marcado por uma parte de legislação e não apenas histórica. Né? Então a gente tem um momento em que Moisés está dando os 10 mandamentos, aí tem o povo se rebelando, indo adorar um bezerro de ouro e depois, como consequência disso, sendo mortos. Você tem Moisés dando a descrição sobre como o tabernáculo, que seria o primeiro templo, né, o protótipo, primeira cabana, que seria um primeiro templo dele sendo construído. Moisés ele dá toda a descrição no livro do Êxodo também. Tá? E então o Êxodo ele tem esse caráter meio histórico e meio de legislação também. Outra coisa importante, né, tá até aqui, a questão dos dias de festas, né, a Páscoa e qual o seu sentido, né, em relação à celebração da saída deles do Egito, para que eles não esquecessem que eles foram escravos no Egito e agora são libertos. Então você tem a festa dos tabernáculos, você tem a festa que a gente chama hoje de Pentecostes, mas era a festa das colheitas. Então você tem tudo isso dentro do Êxodo. O livro de Levítico, como o próprio nome dele já traz, é um livro, se eu não me engano, no Talmud ele é visto como o livro da lei dos sacerdotes, né? Alguma coisa nesse sentido, porque é aquele texto que tem muito mais ritos cerimoniais, descrições mais específicas sobre como o sacrifício e as ofertas a Deus deveriam ser feitas.
Oferta pelo pecado, oferta pacífica, oferta de gratidão, se era o bode, se era o boi, se derrama o sangue todo, o que queima, o que joga fora, o que pode ser comido pelo levita. Então você tem uma regulamentação aí bem interessante. A parte de leis, de saneamento, vamos colocar nesses termos, era feito pelo sacerdote também, a análise do leproso, se isola, se volta para o convívio social, é algo que está presente também no livro de Levítico. Ele tem uma pequena parte histórica quando Arão é consagrado sumo sacerdote, né, o primeiro sumo sacerdote, que os descendentes dele seriam os sacerdotes de Deus. Você tem um momento histórico aí que... Vou esquecer aqui o nome dos dois primeiros filhos de Arão, que eles... É Nadab e Abiú? Eu vou esquecer. Eu tô com Nadab e Abiú na cabeça, mas eu acho que não é. Ele tinha Eleazar e Tamar e tinha outros dois. Eu acho que a gente está em Levítico 11. Mas eu não sei se é Levítico 11 mesmo. Não vou lembrar. Mas os dois filhos de Arão, eles oferecem fogo estranho, né? É discutido o que seria esse fogo estranho diante de Deus. Talvez no momento errado, talvez da fonte errada, talvez da maneira errada, os filhos de Arão, eles oferecem esse sacrifício e são rejeitados por Deus e consumidos por fogo. Então você tem aí alguns desses momentos históricos dentro do livro de Levítico. E depois você tem o livro de Números, como eu comentei, é o livro do censo, é o livro onde você tem a contagem do povo, né? E é onde você tem as peregrinações, é onde você vai ter algumas revoltas que aconteceram no deserto, algumas murmurações, muitas mortes, até chegar na Terra Prometida. E aí, quando eles estão... Algumas guerras, é importante lembrar, tá? O povo, quando ele passou pelo deserto, eles enfrentaram os amalequitas, eles enfrentaram Og e Seom, tá? Os reis de Bazã, o rei dos amorreus, para chegar ali na entrada da Terra Prometida. E como eles venceram dois desses reis, uma parte dos israelitas, se eu não me engano... eu não vou lembrar o nome das duas tribos, mas a metade da tribo de Manassés estava no meio. Acho que era Gade, Ruben e a metade da tribo de Manassés. Eu acho que são essas. Eles vão pedir o território que fica do lado leste, né, do lado direito ali do Rio Jordão, para eles habitarem, né, que era um espaço bom para criar gado, segundo o texto. E aí você já tem essas guerras antes deles cruzarem o Jordão, né? O Jordão seria a porta de entrada para a Terra Prometida, vamos colocar dessa forma. E aí, antes deles entrarem para a Terra Prometida, tem o livro de Deuteronômio, onde a gente tem os discursos de Moisés, relembrando tudo que Deus fez por Israel, com eles saindo do Egito. A gente tem todas as rebeliões aqui sendo lembradas, e aí você tem a repetição das leis para que o povo não esquecesse, o Shema está ali, né? Ouve, ó Israel, né? O Senhor Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua vida, com toda a tua força, que é um texto extremamente importante, é repetido no Novo Testamento. Aqui você tem uma predição de Moisés falando, olha, vocês vão entrar na terra, Deus vai abençoar vocês, mas depois vocês vão comer, vão engordar, vão se esquecer de Deus, e vocês vão ser entregues na mão de outros povos, né? Vocês vão ser amaldiçoados. E aí, quando vocês lembrarem de Deus lá na terra para onde vocês forem levados cativos, Deus ele vai se lembrar de vocês, e para onde vocês foram espalhados, Deus ele vai trazer vocês de volta. Parece muito um texto de alguém que já passou pelo exílio babilônico, né, e está voltando para a Terra Prometida. Realmente é um argumento aí que pode ser utilizado a favor da autocrítica, que acredita que esses textos não foram escritos de fato por Moisés. Deuteronômio também é apontado como texto que teria sido encontrado no tempo do rei Josias. Eu não sei se vocês lembram, para quem já leu o segundo livro dos reis, o rei Josias foi um dos últimos reis bons que o povo de Judá teve, né? Quando ele vai mandar reformar o templo de Salomão, ainda o primeiro templo, antes da deportação para a Babilônia, eles vão encontrar perdido no templo o livro da lei. E aí o pessoal aponta como tendo sido Deuteronômio aquilo que eles encontraram lá.
tá certo? Então é isso, pessoal. Resumo assim muito básico, muito breve aí dessa primeira parte da Bíblia Hebraica, a Torá. Na próxima a gente já vai entrar no Nevim, que seriam os profetas, né? Vamos trabalhar aí os profetas anteriores e posteriores, ou primeiros e últimos profetas, da maneira como está na Bíblia Hebraica, ou seja, Josué, Juízes, Samuel e Reis, seriam os primeiros profetas, e depois você tem Isaías, Jeremias, Ezequiel e os 12. Lembrando que os 12 são aqueles 12 últimos profetas, os pequenininhos, os profetas menores que você tem na sua Bíblia, Joel, Amós, Obadias, Sofonias, Malaquias, Ageu, Zacarias, Naum, Abacuque, Miqueias, enfim. Então, é basicamente isso. Reforcem aí a leitura de vocês na apostila e em outros conteúdos seguros que vocês encontrarem. Tá certo? Até mais, até a próxima aula e tenham uma boa noite ou bom dia, dependendo do horário que você está vendo.